Sérgio Abranches, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Sérgio. Nós fizemos uma manobra não diversionista, diga-se de passagem, não diversionista, com o Sérgio Abranches nessa semana. Sempre conversa com a gente no meio da semana, na terça-feira, início da semana, na verdade. Hoje a gente transferiu para essa sexta-feira esse nosso bate-papo. E eu queria pegar um dos pontos em destaque aí no cenário político, Sérgio, que é essa pesquisa que o Estadão publica na sua edição de hoje, pesquisa de intenções de voto para a disputa eleitoral, mostrando aí uma larga vantagem do ex-presidente Lula na comparação com o presidente Jair Bolsonaro. O que você analisa desses números, levando em consideração o momento em que estamos deste, aspas, campeonato? Pois é, né? Estamos ainda cedo, né, Milton? Estamos antes das preliminares, né? Exato. Mas de qualquer forma, é uma espécie assim de termômetro, né? Do momento, do ponto de vista da disposição dos eleitores se eles fossem às urnas hoje. Tem uma certa imprecisão aí, porque é claro que se perguntarem para a maioria das pessoas hoje na lata em quem que elas vão votar, elas não fazem a menor ideia, né? Na pesquisa espontânea, a taxa de indecisão é sempre muito maior. Mas quando você estimula, as pessoas pensam naquele momento, diz, cara, nesse momento aqui eu acho que estou mais para esse do que para aquele. E o resultado da pesquisa, ele na verdade expressa, já é um correlato do que foi publicado ontem, dessa pesquisa do IPEC, né? Que foi a queda acentuada da popularidade do presidente, na verdade eu diria o aumento importante, significativo da impopularidade, né? Da rejeição do presidente, porque o ótimo e bom dele migrou para a fronteira dos 50%, e não significa que a outra metade aprovem o presidente. Na verdade, só 23% aprovam o presidente. Então ele já caiu daquela marca que ele vinha mantendo ali de 30%. E, por outro lado, o resto da pesquisa, tem mais duas outras perguntas nessa linha, né? Que foi a aprovação e a reprovação do presidente. Aí não tem aquela possibilidade do regular, né? Ou aprova ou desaprova. E aí dá 66% de desaprovação. E depois a terceira questão, que é confia ou não confia no presidente. E aí dizem 68% que não confiam. Quer dizer, esse é um quadro que aponta para um candidato que está perdendo competitividade nas eleições, né? Quer dizer, é um candidato que está sendo rejeitado pela maioria. Ontem eu ouvi a Márcia Cavallari, que é do IPEC. O IPEC foi criado por um grupo que saiu do IBOP, quando o IBOP fechou, e abriu esse novo instituto IPEC, né? Que faz pesquisa de opinião pública também, faz inteligência. E esse grupo tem muita experiência com a metodologia de pesquisa de campo, de pesquisa de opinião pública. Então eles sabem do que eles estão falando. E eles têm uma taxa, a metodologia deles é uma metodologia que tem uma taxa de erro bastante pequena. Não estou falando da margem de erro de 2 pontos para lá, 2 para cá, não. Não é aquele baião. É o baião de 2. É outro, tá? Estou falando a diferença entre o que você diz na pesquisa, o que a pesquisa mostra e o que sai nas urnas, né? Então, esse quadro de impopularidade apontaria para uma pesquisa de intenção de voto piorada para Bolsonaro, e foi o que aconteceu, né? Ele está dando a pesquisa que o Lula subiu muito fortemente, e o Bolsonaro ficou ali na casa dos 20 e poucos %, quer dizer, também caiu da sua faixa de persistência ali uns 30%. Essa pesquisa, ela reflete o quê? Ela reflete a piora da inflação, ela reflete a perda de renda por causa da persistência do desemprego alto, ela reflete a supressão do auxílio emergencial, o efeito residual dele, porque já foi mais tarde, né? Foi no ano passado, agora a gente está com, essa pesquisa vai de fevereiro a junho, e a última que foi feita tinha sido em fevereiro. E em fevereiro o quadro ainda estava bastante favorável a ele, embora em alguns indicadores já mostrasse uma certa um descontentamento da população. E isso tem a ver com a pandemia. Tem a ver com a pandemia e, por outro lado, essa pesquisa ela faz o retrato do impacto da CPI na popularidade do presidente, por conta do fato de que a CPI tem tido muita audiência e tem sido muito negativa a Bolsonaro, como não poderia deixar de ser.
né? Porque está investigando exatamente os erros e omissões do governo que ele comanda no enfrentamento da pandemia. Então, essa pesquisa está mostrando que o Bolsonaro tem uma chance. Aliás, a gente já tinha conversado naquela conversa da terça, uma vez eu disse que o Bolsonaro, do jeito que a coisa ia, que ele poderia deixar de ser competitivo a ponto de não ser necessariamente uma presença no segundo turno. Né? Ainda está lá a presença dele no segundo turno, mas com uma diferença brutal em relação ao Lula e já uma chance de que ele perca no primeiro turno. Então, e talvez só não se concretize mais isso também, né, Sérgio? Não apareça, porque também não existe uma terceira força ali para tirar qualquer intenção de voto do presidente, além das que ele perde por conta própria. Exatamente. E por outro lado, eu estava dizendo que eu tinha ouvido a Márcia Cavallari falar sobre o Ibope, depois fui contar do IPEC, sobre o IPEC, foi contar que ela saiu do Ibope e não falei o que ela tinha dito. Ela disse que ele mantém, e isso aparece na pesquisa hoje mostrada no Estadão, ele mantém uma faixa de apoio superior no norte, no centro-oeste, entre os evangélicos. É isso que está sustentando ele. É isso que está sustentando ele. Ele já perdeu toda aquela faixa volante, Milton e Cássia, que é aquele eleitor que espera para ver qual é o presidente, qual é o candidato que agrada mais a ele, dado que ele não está muito satisfeito com o presidente anterior ou não pode votar no presidente anterior porque ele já está no segundo mandato. Então, esse eleitor volante, que não tem muita ideologia, ele pode votar na extrema-direita, quando ele está indignado com a situação, como aconteceu logo depois do governo Dilma, né, na eleição de 2018, ele pode votar no Lula, e pode votar num candidato como Fernando Henrique. Então, se aparecer um candidato no centro, Milton, onde tem eleitor, mas não tem candidato, não tem nenhuma cara expressiva, isso, a pesquisa mostra isso também, ninguém ainda conseguiu ocupar esse espaço na cabeça do eleitor, quer dizer, esse cara não é legitimamente nem Lula, nem Bolsonaro, e pode ser um caminho que resolva os problemas que o Brasil tem. Se não aparecer esse nome que convença o eleitorado, é isso aí que a gente tem. Esse quadro vai mais ou menos persistir com as diferenças, as oscilações que a conjuntura futura vai determinar. Agora, com esse negócio da Covaxin, que não está expresso na pesquisa, porque apareceu logo depois do campo da pesquisa, aí pode se agravar a posição do Bolsonaro, porque esse caso aí, dependendo do que dê, e os indícios não são bons para o governo, vai aparecer pela primeira vez com muita clareza para a população, mais até do que a rachadinha, que tem irregularidade também no governo Bolsonaro, portanto ele frustrou, inclusive, já frustrou todas as outras promessas que ele fez e agora está frustrando a promessa de ter moralizado. Com o negócio também do fim da Lava Jato, etc. e tal, vai caindo a ficha para a população de que o Bolsonaro não passava de um igual àquilo que ele criticava. Muito obrigado, Sérgio, por esta conversa aqui na sexta-feira. Abraço para você.